Bom, minha gente, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez para poder trocar um pouco de experiência, de como estamos após essa questão da audiência pública, quais são os próximos passos, o que a gente deve fazer. E a única coisa que eu posso começar falando para vocês é: tá tudo certo, vai dar tudo certo, tá tudo em paz. E com certeza a gente está fazendo, quando eu digo a gente, eu digo todos nós, todos os consteladores, as pessoas que estão aqui acreditando nesse projeto e toda a população. A gente faz o que é melhor e cada pessoa que faz o seu melhor, se dedica, faz um bom serviço, com certeza colhe bons frutos. Então, nós estamos passando aí por esse momento, que é importantíssimo, a gente tem que se posicionar sim, a gente vai se posicionar, e a gente conta com o apoio de todos vocês. Eu vou passar a palavra para o nosso amigo Amaury, que está direto na Alemanha, ele vai dar um feedback de alguns movimentos que foram feitos, e logo em seguida a gente entra no nosso tema da audiência pública aqui. No caso, a Amaury também vai falar sobre isso. Amaury, a palavra está contigo. Ok, boa noite, Matheus, boa noite, Inácio, boa noite a todas as pessoas aqui que estão reunidas aqui para ouvir, né, ligadas nesse bom movimento das constelações familiares, né? A gente sabe que é um trabalho que já está consolidado aqui no Brasil, não é à toa que ele traz tanto assunto, traz tanta gente querendo falar, muitas vezes até sem conhecimento, e o mais importante é que quem sabe do benefício que tem, que recebe esse benefício, que se coloca a serviço desse trabalho, segue nesse movimento, né? A gente continua trabalhando. E aqui na Alemanha, eu estou aqui trabalhando aqui na Hellinger, né? Junto com a Sophie, com o pessoal aqui da Alemanha, vamos chamar assim da matriz, né? Da Hellinger aqui. E a Sophie participou da audiência pública. Então, assim, para vocês saberem, aqui na Alemanha, a Hellinger Schule, junto com a Faculdade Novari, está conectada nesse movimento, está em conexão com o trabalho que está sendo feito no Brasil e da forma que a constelação está se desenvolvendo e sendo vista no Brasil. Então, a Sophie foi convidada para participar, fez uma fala na audiência e depois acompanhamos todas as 6 horas de audiência aqui, que o Matheus e o Inácio vão falar na sequência para vocês. E algo bem importante que aconteceu aqui, que a gente pode compartilhar aqui com vocês, é que foi na quinta audiência e na sexta-feira teve um seminário, né? Com transmissão, várias pessoas de vários países participando, movimentos muito profundos, fortes. E quando concluiu o seminário, a Sophie chamou as pessoas, convidou as pessoas que quisessem continuar lá, ficar lá mais um tempo, porque ela queria ver algo no campo. E ela não falou o que era. Do Brasil, de brasileiro só tinha eu. As pessoas que estavam presentes nem imaginavam que a gente tinha tido audiência pública no dia anterior. E ela colocou alguns representantes no campo sem dizer o que essas pessoas representavam. Ou seja, foi uma constelação oculta, né? As pessoas não sabiam o que estavam representando. E os movimentos foram surgindo. Mais pessoas foram entrando. E aos poucos ela foi, depois de alguns movimentos, ela foi revelando aos poucos quem representava o quê. Então apareceu o Senado, esse lado político. Apareceu a própria Hellinger Schule, outras escolas de constelação, o judiciário, o sistema de saúde,
as pessoas que são contra o movimento da constelação e são contra muitas outras coisas, são assim, contra, e apareceu a população. E um movimento que se mostrava que tinha força para a constelação e para os consteladores que estavam a serviço, que não se preocupavam, vamos dizer assim, em querer entrar no conflito, porque quem estava no conflito era muito interessante. Não queria deixar a população nem sequer olhar, eles se colocavam diante para as pessoas não terem acesso a esse trabalho, a esse movimento. Quando dava um pequeno espaço que podia trocar um olhar, isso as pessoas ainda não sabiam quem era o quê. Era interessante como as pessoas se conectavam com as pessoas que estavam a serviço da constelação e buscavam essas pessoas. Depois de mais alguns movimentos, a gente sabe que uma constelação é até difícil trazer em palavras, porque são muitas percepções e ainda está reverberando, né? Foi na sexta-feira, não tem nem uma semana, gente. Não tem nem uma semana que esse movimento está acontecendo. E acho que a cada dia a gente está percebendo mais para onde estamos caminhando e como isso reverbera. E aí o que se mostrou que a nossa força, a força do movimento de constelação, está nas pessoas. Está a serviço das pessoas que precisam e se beneficiam desse trabalho. Então, quem tem esse movimento, continua com esse movimento. Esse movimento tem força. Mostrou-se que na parte política tem coisas que são importantes, mas não é onde está a nossa principal força. Embora a Sofia até fez uma carta, né, nós aqui do escritório encaminhamos para o senador que organizou essa audiência, dizendo que continuamos o nosso trabalho, estamos à disposição no que for preciso para que se possa ter uma regulamentação, para que se possa ter esse reconhecimento da sociedade. Porque tem pessoas que ouvem falar e querem conhecer. E é nessas pessoas que está o nosso foco. Porque é ali a gente sente que elas precisam. E nós que já conhecemos esse trabalho, para eu concluir, eu quero até trazer uma pergunta que o meu amigo Matheus, numa conversa, trouxe ontem. Talvez ele vá até falar um pouco disso. Não sei, mas se ele não for falar, eu falo eu. Porque me movimentou essa pergunta que ele fez. Como eu estou em relação às constelações familiares? Dentro das ordens do amor, eu estou num equilíbrio do dar e do tomar? Eu estou respeitando essa hierarquia? Eu me sinto pertencendo a esse movimento? E de que forma? No que começa em mim, começa em você, começa em cada um de nós, as nossas relações na vida, em todos os aspectos, como eu estou nesse momento, nesse trabalho. Então, com essa pergunta, eu quero dizer que eu hoje falo, eu me sinto bem e me sinto confiante e me sinto com amor de continuar a serviço das constelações familiares, da vida, porque me beneficia e eu sinto que traz um benefício para as pessoas. E com isso eu me fortaleço nessa confiança. E aqui a Sofia está nesse movimento. A gente essa semana amanhã tem trabalho com a China a respeito de traumas. Sábado tem seminário, domingo tem seminário, segunda tem seminário, tem uma fala, né, uma palestra mais curta, segunda, só 3 horas. Ou seja,
estamos em movimento, esse movimento da vida. Então, quero agradecer ao Inácio, a oportunidade, ao Matheus, a presença de todas as pessoas aqui. E combinei com o Matheus e com o Inácio, eu vou desligar minha câmera. Aqui na Alemanha já são 00:13, né? Então, eu me despeço de vocês, desejando tudo de bom e que a gente possa se encontrar em breve nesse movimento amplo de amor. Tá com você, Inácio, grato por tudo. Obrigado, Mauri. Bom, minha gente, eu queria fazer alguns esclarecimentos aqui que são importantíssimos para que, antes da fala do Matheus, que são esclarecimentos relativos à parte objetiva. A audiência pública foi convocada por um senador e por uma comissão de assistente social, e foram eles que determinaram as pessoas que estavam convidadas. Em nenhum momento nós tivemos ascensão ou a gente teve pretensão de deixar de convidar alguém, porque se nós tivéssemos a oportunidade, todo mundo poderia falar, e até a gente nem sabia que teriam esses opostos. Segundo, o objetivo do IBCF é unir várias escolas. Então, como a Mauri estava aqui e falou em nome da Hellinger Schule, o Matheus vai falar em nome do Instituto Constelações, nossas portas estão abertas para todas as escolas, para todos os consteladores, para todas as pessoas que reconhecem a origem, reconhecem que Bert Hellinger começou todo esse movimento e que a coisa se expandiu demais. E por experiência própria, eu posso falar para vocês que quando a gente cresce demais, em qualquer segmento da sociedade, a gente acaba incomodando. E a gente acaba tendo dor de cabeça, sim. Mas tudo isso é necessário para que também a gente se movimente, para também a gente possa se organizar, para que também a gente veja nossos erros, que nós também não somos perfeitos. Então, eu acredito que esse movimento ele está só começando. Esta audiência pública ela foi importantíssima e a gente agradece ao senador que fez esse convite e que, no caso, o senador é muito proativo. E com relação a todos esses debates de ciência, não ciência, a gente vai estar ali nas comissões, nos projetos, nós vamos abrir espaço para todos vocês participarem desses movimentos do Instituto. O Instituto Brasileiro de Constelação Familiar, eu acho que foi uma origem numa fala que o Bert teve comigo em 2015, quando ele falou que a gente precisava organizar tudo isso. Eu não sou constelador familiar, sou um gestor. E eu quero aproveitar um pouquinho dessa experiência para ajudar a essa área da constelação a se organizar, vocês se organizarem. E quando a gente fez um referendo no final do ano passado, reconhecendo o início das constelações familiares no Brasil, através de uma comenda que foi dada à professora Mimansa, a gente imagina que a gente tem que seguir algumas coisas que a gente aprende na prática, né? Então, o Matheus é um grande profissional, ele não é da Escola Hellinger, ele é um profissional que já trabalhou conosco, mas tem a sua própria escola, e fica aqui o convite para todos vocês. Eu vou passar um link daqui a pouco, onde quem quiser e puder indicar escolas, consteladores, pessoas que a gente possa entrar em contato, para a gente fazer essa união de forças. A gente sabe que não é fácil trabalhar em conjunto, não é fácil unir pessoas, às vezes com pensamentos antagônicos, mas a gente tem que fazer algo para o bem daquilo que a gente acredita, que é um bem maior, que é a constelação familiar, que é um bem muito maior, que com certeza, do mesmo jeito que mudou a minha vida, mudou a de vocês, porque uma fala e uma coisa que a gente prega muito, para eu ajudar o próximo, a primeira pessoa que eu tenho que ajudar é a mim mesmo. Então, esses próximos dias,
vocês vão estar recebendo o comunicado do Instituto para regulamentar a questão da filiação. Nós já temos 600 pré-inscrições, que agora vão ser inscrições de direito de fato. E se a gente quer defender uma bandeira, quer defender algo bom, algo maravilhoso que mudou a vida da gente, a gente precisa se unir. A gente precisa falar a mesma língua. E esse instituto não tem fins políticos nenhum. Aqui ninguém quer se aparecer ou se mostrar, todos nós estamos a serviço de um bem maior, que é algo que Bert criou, são as constelações familiares, e com certeza, num futuro bem próximo, pode ser e deve ser a profissão de cada um de vocês. Então, juntos somos fortes. O Instituto, ele tem o apoio de várias escolas já. Por enquanto, eu não estou comunicando todas as escolas, porque esse instituto não é das escolas. Esse instituto é de vocês, é dos consteladores, são das pessoas físicas. É para vocês que a gente está fazendo esse trabalho. Então, eu queria fazer essas considerações, porque nós estamos de portas abertas para todas as pessoas, todas as escolas, todas as pessoas que reconheçam e que queiram fazer um bem maior pelas constelações. A gente precisa se unir. A gente precisa trazer histórias positivas, que do outro lado, como as pessoas falam mal da gente, eles se baseiam em poucos argumentos, que eles não têm argumentos. E tem tanta coisa boa, gente. A constelação mudou a vida de milhares de pessoas. A gente precisa colocar isso, tabular, fazer pesquisa. Então, também, eu vi que tem algumas pessoas que já falaram comigo aqui, também fica o convite que a gente está criando uma comissão para poder fazer essa área acadêmica, que não é uma comissão científica, pode ter até esse nome, mas é uma comissão de boas ideias, bons projetos e o que deu certo. Então, a gente precisa da ajuda de vocês. A gente também não anda sozinho, uma andorinha só não faz verão, não. Bom, isto posto, para que fique claro que o nosso papel aqui é de união e que a gente vai trazer convidados sempre. O nosso primeiro convidado é um grande mestre, um grande amigo, um grande parceiro, uma pessoa que a gente admira, é um excelente profissional e com certeza não poderia ser melhor do que ele para a gente começar esse movimento dos nossos convidados. E se você tiver alguma indicação para que a gente convide alguém, também manda que a gente convida. Matheus, a bola está contigo, meu amigo. Obrigado, Inácio. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Legal. Tem algumas coisas para falar, mas primeiro eu quero dizer assim que eu estou encontrando algumas pessoas amigas aqui, algumas pessoas que eu conheço, de alguns lugares do Brasil, de São Paulo, de Portugal, de Santa Catarina, né? Só para citar alguns, a Mônica, a Manuela, a Daniela Précoma, e diversas pessoas aqui. É uma alegria poder nos reunirmos. E aqui já mostra um benefício. A Maria, né? Tem uma galera aqui. Perla, legal. Helena, ó, uma galera. Então, assim, isso para mim já mostra um benefício dessa audiência pública. Essa necessidade de nos reunirmos e conversarmos e discutirmos a respeito de alguns assuntos também inerentes ao que aconteceu. Mas, além do que aconteceu, o que muda após a audiência pública. E aí eu recebi um e-mail que veio ali assim, a live, o que muda após a audiência pública. Confirmação. A hora que eu entrei. Confirmação. E eu acho que isso é uma das coisas para a gente começar, assim, essa necessidade de confirmação. E eu vou falar do que nós vamos confirmar aqui. Mas antes eu quero contar um pouco da minha história da constelação, como é que eu vejo isso, para poder chegar onde eu quero chegar. Não vai demorar muito, não. Quando eu conheci constelação familiar, eu era um jovem adulto, e
me chamou muito a atenção sentir, porque no começo eu não sentia nada. As circunstâncias da vida tinham me levado a situações e a um tipo de estudo que eu fazia que assim eu não percebia as sensações que eu tinha no meu corpo. E depois de umas 3 ou 4 constelações que eu participei, aí eu percebi uma dor física no meu corpo que quando aconteceu uma mudança lá naquela constelação, eu senti que a dor passou. E aquilo lá me fez assim, não é possível que o negócio seja esse. E aquilo começou me trouxe assim querer de investigar, porque eu imagino que isso é a história de muita gente aqui, né? Porque a gente sentia algumas sensações e eu ficava pensando, isso aqui é coisa da minha cabeça, não é possível, não é possível. Então quando terminou aquele seminário, aconteceram coisas tão impressionantes assim, dessas minhas experiências, de eu perceber que eu sentia coisas que não eram próprias naquele momento, não eram minhas. Falei, eu tenho que aprender esse negócio. Esse negócio é muito interessante. E desde então eu comecei a estudar, isso foi em 2005, janeiro de 2005. Eu comecei a estudar. E óbvio que eu cheguei através de pessoas formadas pelo Bert Hellinger, que era o Peter Spelter e a Tsuyuko, que é viva ainda e continua trabalhando. E eu me aproximei deles e quis aprender com eles e fiz o possível para aprender com eles e comecei a aplicar as constelações. E quando eu pude, eu fui conhecer o Bert, que era o professor deles também, e eu quis conhecer o Bert. E aí conheci todas essas pessoas, todas essas coisas. Mas o que sempre me chamou a atenção foi justamente essa percepção do que é o campo. E dentro disso, a postura do Bert, porque eu continuo me formando como um constelador, não acredito ainda que eu não me sinto formado, sempre estou aprendendo, mas aquilo eu olhava para ele para entender como é que ele fazia. E quando saiu aquele livro do Meu Trabalho e Minha Vida, que ele conta algo disso, ele fala do encontro dele com o trabalho de terapia familiar, né, a escultura familiar da Virginia Satir aplicada por uma mulher chamada Thea Schumfelter. Ele teve a mesma experiência. Ele sentiu uma sensação de algo que não era dele. E ela não soube explicar por quê, e foi ali que ele quis conhecer e é ali que ele desenvolveu o que é a constelação familiar hoje. Então, foi dentro dessa percepção do campo que surgiu todo esse mundo, esse universo que nós trabalhamos hoje. E o Bert, ele não parou de desenvolver. E eu vi uma vez uma palestra de uma pessoa que o conheceu há muitos anos, eu não vou dizer o nome de algumas pessoas, porque eu não sei se as pessoas querem ser citadas, né? Mas que perguntaram para ele a respeito das novas constelações. Era uma pessoa que conheceu o Bert logo no princípio, assim, logo no começo. E falaram até de um jeito assim um pouco jocoso, um pouco assim desprezando as novas constelações familiares. E a resposta dele foi muito respeitosa. Ele disse assim: o Bert é um pesquisador. Ele vai trilhando e abrindo trilhas novas nos caminhos da alma. Ele vai criando novos caminhos para a alma. E ele não para, ele sempre olha para frente. Eu e algumas outras pessoas somos os construtores, as pessoas que param em determinado ponto e constroem as cidades. E eu achei aquilo muito bonito e muito respeitoso da parte dessa pessoa, é uma pessoa bem conhecida. E eu reconheci, pude perceber isso no Bert também, porque até os últimos anos, né, algumas das pessoas aqui puderam acompanhar ele, até os últimos anos, as experiências que ele fazia no campo e o que ele trazia para a gente de novo. E isso se alia a algo que eu também aprendi com a Mimansa, que ela conheceu o Bert antes da constelação familiar. E uma das coisas que ela me disse numa conversa pessoal, eu não vou contar a história completa, mas uma das coisas que é o essencial do que ela me disse é que não era o que o Bert fazia,
era como ele fazia. Antes da constelação, ela já percebeu isso nele. Era a postura dele diante do trabalho, a postura dele diante desse conhecimento. E saber de tudo isso, eu estou contando isso para vocês porque isso faz sentido e eu levo como joias preciosas em mim, no meu trabalho. Porque é o estudo da postura diante dos relacionamentos, diante das coisas, diante do trabalho. E esse é o grande diferencial desse trabalho fenomenológico, que é a importância da postura diante de qualquer relação. Tanto como constelador, como quanto cliente, como quanto representante, como quanto cientista. A nossa postura. Isso conta. Porque não há como a gente desassociar a presença da consciência e a influência da nossa leitura de alguma coisa sem olhar para a nossa postura, para o nosso jeito de olhar, para nosso modo de ler. Nós somos seres anímicos. E isso está dentro da essência desse trabalho. Então, me chama a atenção, e uma das coisas que eu tenho para falar, que muda da audiência pública, de tudo o que aconteceu, e para muitos de nós não foi fácil, mas é a necessidade da gente reexaminar a nossa postura diante desse trabalho, diante da constelação. O que a gente quer fazer com a constelação? Para onde que a gente quer levar? Estamos a serviço do quê? De quem? E quem é que eu quero salvar com as constelações? As constelações, para cada um de nós, é um trabalho de desenvolvimento, é uma área de conhecimento, ou ela é um ideal a ser seguido, que eu preciso colocar como uma bandeira, e que aqui torna-se uma escola, e isso precisa ser defendido. Então, assim, eu estou colocando essas perguntas abertas, que é justamente para deixar o exame de cada um. E eu acredito que o exame de cada um aqui conta, porque cada um só dá o que tem, e cada um aqui vê onde é que pode ir. E eu percebia isso no Bert, que ele, olha, gente, a gente viu coisas, quem aqui pôde acompanhar o Bert por um tempo, viu coisas que não dá para trazer aqui para público em geral, porque não dá, é muito transcendente. Daqui uns 30 anos, quem sabe, a gente possa explicar algumas coisas que a gente viu ele fazer. E eu vi a Sophie falando disso também. Então, assim, nós não temos alguns instrumentos de medida, nós carecemos de algumas tecnologias, sim, porque o trabalho continua se desenvolvendo. A alma tem o seu movimento. E para mim, pessoalmente, a postura é justamente essa, de continuar investigando e ver que ninguém sabe de nada. Nenhum de nós sabemos de nada. E é nessa postura que a gente se coloca para conhecer mais. E dentro disso, algumas pessoas terão necessidade de comprovar, sim, para mostrar que isso é idôneo, que isso é verdadeiro, que isso é benéfico. E uma vez que a gente está dentro dessa postura, isso é bem-vindo. Porque nós também queremos conhecer mais. Mas o principal, sem intenção. Quando a gente diz sem intenção, não é a intenção de conhecer, mas é a intenção de dizer que isso é ruim ou isso é errado. Então, essa é a primeira coisa que eu acho importante de trazer para todos a respeito da audiência pública. Primeiro, esse movimento que gerou em algumas escolas, em alguns lugares, da gente se reunir e conversar e dentro disso perceber esse chamamento
de voltar à essência. A essência do que é a constelação familiar. A essência que cada um pode abarcar. Porque cada um aqui pode ter um entendimento diferente da essência. Mas a conexão com a essência, quando a gente percebe a essência, sabe que ali isso é essencial. E o outro ponto que eu acho importante é a responsabilidade que aumenta perante cada um de nós que somos aprendizes, que somos professores, que somos profissionais, que tocamos uma alma humana. Que tocamos uma alma humana que merece todo o respeito. E isso é uma das coisas assim que eu sempre coloco ali na frente. Isso eu acredito que vem de casa mesmo. O respeito. O respeito pelas pessoas, o cuidado de como as pessoas vão entender. Então, assim, eu sei que tudo que eu disser aqui não está claro o suficiente, porque cada pessoa entende como pode. E é por isso que é bom ouvir as perguntas para a gente poder esclarecer melhor. Mas a responsabilidade da gente se capacitar mais, da gente perceber a seriedade que é fazer uma constelação para alguém. Não quer dizer que não é para ser feito e precisa de estar sem medo. É fundamental. Mas sem medo não é ter cautela, não é ser irresponsável. Por quê? O Bert falava isso para a gente. Eu não trabalho com vítimas. Quem aqui já viu isso? Ele falava isso. Eu não trabalho com vítimas. E mandava a pessoa sentar. Eu não participo de jogos. E mandava a pessoa sentar. Mas algumas vezes ele falava assim, eu não trabalho com vítimas. Mas hoje eu vou mostrar por que eu não trabalho com vítimas. E aí ele fazia uma constelação e mostrava o cuidado que tem que ter para trabalhar com uma pessoa assim. Por que ele fazia isso? Existe uma explicação, tá, dentro do livro, mas eu não vou falar disso hoje aqui, por causa da delicadeza do momento, que o momento exige. Mas existe um algo aqui, além disso, que eu vou dizer. Que é o cuidado para que aquela pessoa receba a cura, ou a cura não, né? Receba a expansão, receba ou perceba a importância da conciliação e das ordens do amor no momento propício, em que o coração dela tiver bom de ser plantado. Porque não adianta a gente forçar uma ideia, forçar um entendimento, se a pessoa não está pronta para receber. E aí está a capacidade e a capacitação de cada constelador. De perceber que aquele não é o momento da pessoa receber aquilo, da gente fazer uma intervenção. E dizer não, muitas vezes é muito mais benéfico do que fazer algo pela pessoa, porque ela vai buscar algo por ela mesma. E aí a gente respeita a virtude, respeita quem é essa pessoa, respeita os valores dessa pessoa. Então eu vejo que essa audiência pública, independente do que aconteceu, e eu vejo que aquelas pessoas que se pensam o contrário merecem o nosso respeito, sim, tem o ponto de vista deles. Algumas vezes eu senti, como eu expressei lá, um excesso e uma emoção desproporcional. Em alguns momentos ficou nítido algumas dores, né, em algumas falas que têm o meu respeito. E eu vejo que, da mesma forma que as doenças, tudo isso é um sintoma de que a constelação está crescendo muito rápido, e se está trazendo algo de incômodo, de movimento, disso, é fundamental a gente perceber aonde é que a ordem é necessária. A ordem é necessária. E é isso que a gente percebe nas constelações, né? Quando acontece o sintoma, quando acontece um problema, quando acontece um bloqueio, uma limitação, geralmente é porque aquele amor não tem
ou precisa, não sei se não tem, mas precisa de ordem. E eu pergunto, quem aqui tem condição de botar ordem na constelação? A não ser cada um de nós, em nosso trabalho, na nossa postura, com respeito, sem intenção mesmo, de voltar para essa essência, para construir um trabalho sólido, onde as pessoas possam receber a cura. E quando eu falo a cura, não quer dizer uma cura sistêmica, ou que a constelação vai curar alguém. E eu falo isso para as pessoas abertamente. Constelação familiar não cura ninguém, nem remédio cura ninguém. O que cura realmente é o corpo de cada pessoa. Os remédios, os tratamentos, as constelações, as terapias, eles são maneiras de facilitar o acontecimento da cura. Facilitar a cura de acontecer. A cura é inerente ao corpo. E como o Rupert Sheldrake falou, a cura é a ação de uma força superior no campo, da força criativa no campo. Essa foi a palavra que ele usou. Então, são assuntos que eu vejo assim que aconteceram. Eu vou aqui abrir, né, Inácio? Nós vamos abrir para as pessoas perguntarem algumas coisas, inclusive de como aconteceu, e como o Inácio disse, não sei assim como é que foram a escolha das pessoas. Eu não tive esse contato. O único contato que eu tive é que eu conheço o senador, porque eu já fiz um trabalho para ele. E num determinado momento, onde as pessoas contrárias entraram, e eu não estava escolhido para falar no começo, ele me chamou. Ele me perguntou uma coisa, eu disse algo do meu ponto de vista, e aí ele deu um ok, e depois eu recebi o documento. Eu falei, vixe Maria. Vixe Maria. E agora? E aí ele me mandou, tá aí o documento, você pode falar? Eu falei, poxa, agora, né? Vou falar. Aí ele falou assim, que lugar que você quer falar? Eu falei, olha, eu sou o menor daqui. Sou o menor de todos, eu posso ser o último. Aí ele falou, então você vai ser o último. E eu dei sorte de ser o último, eu acho. Porque a gente pôde falar algumas coisas e, inclusive, de dar um limite. Porque eu tenho uma confiança de que nós que estudamos isso somos pessoas sérias. Somos pessoas que merecem respeito. Somos pessoas que não estão de brincadeira e não estão querendo enganar as pessoas para tirar dinheiro das pessoas. E eu acredito que as pessoas que estão aqui nessa reunião pensam da mesma forma. E eu me coloco aberto para venham me conhecer. E isso não quer dizer que eu não sou passivo de erro. E é por isso que eu continuo estudando. E é por isso que eu continuo me preparando, é por isso que eu continuo investigando a alma. E aprendendo com os meus clientes também. Não no sentido de fazer teste com meus clientes, mas no sentido de crescermos juntos, porque a alma, a mente humana, a consciência é muito maior do que qualquer instrumento possa conceber. Qualquer instrumento de medida possa conceber. Porque a consciência é inerente àquela partícula de luz que é o espírito que ocupa o corpo. Então, podemos responder, fiquem à vontade para fazer as perguntas que têm. Uma pessoa já me mandou aqui uma pergunta, pediu para eu falar algo. Quero deixar claro que eu não sou advogado, não estudo lei, mas hoje uma Gabriela, postou a respeito da promulgação de uma lei que tipifica a violência institucional. E ela tirou do contexto e direcionou para a constelação, mais uma vez. E isso é uma coisa importante da gente perceber. Quando as pessoas tiram do contexto e colocam
desenvolve uma narrativa, uma dissertação, como aquela coisa ganha força, ganha peso. Mas a narrativa é o pensamento da pessoa. E a partir do momento que a gente começa a falar, a gente só mostra nosso coração. Então a gente só fala o que tem no coração, não tem jeito. Não existe alguém que não seja transparente. Porque a nossa mente, ela é tão rápida que quando alguém fala coisas incoerentes, a gente capta. Quem aqui nunca percebeu uma pessoa, essa pessoa aqui tem alguma coisa nela assim que não está batendo. Essa é a nossa percepção de incoerências. Então, em alguns momentos, a pessoa fala uma coisa assim, pode até parecer que tem fundamento, mas se a gente investigar bem direitinho e seguir a nossa intuição, a gente vai ver que não tem tanto fundamento assim. Então, essa lei que tipifica a violência institucional, dentro do meu conhecimento, mais uma vez, eu não sou advogado, e se tiver algum advogado aqui, ela é uma lei que já está sendo promulgada, já passou pela Câmara, já passou pelo Senado, até chegar no presidente. E ela não é contra as constelações familiares, ela é contra a violência institucional. Ou seja, se um advogado grita com a outra parte, se um policial agride tal pessoa, se o juiz abusa do poder enquanto alguém, ele pode ser notificado como uma revitimização. E se um constelador, dentro de um âmbito jurídico, fizer algo que aquela pessoa se sentir, ele vai fazer uma ação, vai fazer uma denúncia. E não quer dizer que foi feita a revitimização. Isso é importante de ser dito. Porque por mais que uma parte se sinta assim, é preciso toda uma cariação, uma investigação, e é para isso que existe o nosso sistema jurídico. Graças a Deus que existe o nosso sistema jurídico, para facilitar a ordem. Também existe para isso. Tem os seus problemas, não é um consenso, assim como a medicina não é um consenso, assim como algumas áreas da ciência não tem consenso. É assim. Mas tem a função de trazer uma ordem, trazer paz e facilitar a equivalência e a justiça. Tá? Então, assim, não é necessariamente direcionada, porque foi votado agora dia 31, não é necessariamente direcionada à prática da constelação. Mas aumenta a nossa responsabilidade e aumenta o nosso cuidado com quem a gente está trabalhando, aonde a gente está levando e a nossa postura, o que a gente quer fazer com isso. Só um parênteses aí, Matheus. São essas minhas palavras. Um parênteses aí sobre essa colocação. A gente tem que entender que essas pessoas que estão falando mal de constelação viram uma oportunidade. E viram que está dando certo. E que tem gente que está indo na onda, vamos dizer assim, né? Então, como tudo na vida, o que vende mais é a coisa ruim, não é a coisa boa. O que vende mais é a notícia ruim, não é a notícia boa. Então, como o Matheus falou e como a gente prega aqui no Instituto, a gente tem que fazer a nossa lição de casa. E a nossa lição de casa é propagar aquilo que é bom. Então, nesse contexto, não adianta a gente entrar em embate, debate, briga, nada disso. É como o Bert falava, ela tem lá o papel dela e isso serviu para uma coisa, para a gente estar aqui junto. Eu acho que todo o mal vem para um bem, né? Então, qual que é a nossa lição de casa? Não é rebater, não é brigar, não é combater, é trazer good news, boas notícias. Inácio, tem uma coisa aqui que eu acho importante, uma pessoa falou aqui. Tem gente que se sentiu mesmo ferida. Sim. Essa é a origem do conflito. Quando falam coisas que põem em risco aquelas nossas ideias, aquilo que a gente pensa, começa o conflito. Quando põe em risco aquilo que o nosso pertencimento, nós nos sentimos em risco. E aí começa o conflito e a gente se sente ferido, se sente atacado. Eu me senti também. Mas o que importa é o que a gente faz com isso. Por mais que a gente seja atacado, é o que a gente vai fazer com esse ataque. Então, assim, por exemplo, o meu convite é:
reunirmos-nos, né? Tem essa ideia aqui do Inácio, desse Instituto, né, Brasileiro de Constelação Familiar, conseguirmos voz entre nós para que a gente possa estudar, conhecer, fazer um congresso e continuar o nosso trabalho aqui do nosso jeito, que sempre foi, até antes da audiência, e continua. Eu continuo atendendo as pessoas continuam nos buscando, eu continuo recebendo, apesar de eu não buscar, e isso é uma das posturas do constelador, não buscar reconhecimento, não buscar efeito benéfico, mas as pessoas trazem para a gente feedbacks positivos. Então, eu continuo. E eu acho que a gente tem que continuar com sobriedade, buscando uma reunião, uma união, perceber, sim, esse reconhecimento do que é, quem é o Bert, ou se não foi o Bert, quem foram as pessoas, como foram, buscar pessoas que estiveram mais próximos do início, para que vocês possam conhecer. E aqui nós temos a Mimansa, o Renato, e são pessoas que conhecem bem as histórias, e eles contam algumas coisas, não muitas coisas, mas contam algumas coisas. Conhecer, sermos investigadores da alma, né? E outra coisa que eu acho importante também falar, né, Inácio, é que aconteceram coisas difíceis, sim, mas vamos olhar para frente, porque chegou um momento que o Bert olhava para os movimentos do espírito, para o amor do espírito. E acontecer essa audiência pública nessa data, a gente pode encontrar justificativas que forem, né? Nem todo mundo aqui tem esse contato, sabe como é que foi, e não é uma coisa que a gente está querendo contar hoje aqui, mas nada é por acaso. Nada é por acaso. Existe um movimento maior, inclusive para essas pessoas. Todos estamos a serviço de um desenvolvimento. E como não tem acaso, não importa, sim, importa o que aconteceu. Mas vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro, vamos continuar um trabalho sério, buscando pessoas, referências, né? E eu vejo que é isso. É isso. Eu não sei mais. Vamos ver o que as pessoas perguntam para a gente ver o que Ô, gente, eu vi algumas perguntas aqui, mas eu vou colocar aqui no chat todos os links para quem quiser indicar escola, quem quiser indicar pessoas, quem quiser se cadastrar, quem quiser participar do Instituto. A gente tem 2 grupos de WhatsApp e Telegram para poder passar essas informações. Nesse projeto, a gente vai ter essas sequências de encontros e de lives com pessoas de todas as escolas. Então, minha gente, eu vejo sempre o lado bom da coisa. Eu gosto muito do Matheus. A gente, por questões da correria da vida, a gente acabou não se falando nos últimos tempos, e a gente está aqui hoje. Então, há males que vêm para o bem. Eu gosto muito de estar junto com as pessoas, de estar junto com vocês. Então, esta união de forças, porque se você for tentar combater tudo isso sozinho, você não vai chegar em lugar nenhum. Se eu for sozinho, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, a gente tem que ter essa força, essa união, e estamos juntos nessa, vamos dizer assim, não é nessa briga, eu não vejo isso como debate, como briga, como discussão. Eu vejo como isso um recomeço. É uma grande oportunidade da gente começar de novo e fazer. E como o Matheus falou, na educação a gente tem um termo que é quem acha que sabe tudo não sabe nada. Este trabalho de constelação é uma educação continuada. Não é você fazer um curso, acabou e acha que acabou. Você tem que estar sempre evoluindo, sempre buscando, sempre coisas novas. Então, minha gente, fica o convite aí para vocês, para a gente poder estar junto sempre. A gente se unir, a gente está fazendo esses encontros, a gente vai fazer várias referências. Amanhã eu vou fazer encontro com algumas pessoas que têm algumas ideias para um projeto de lei. A gente vai dividir em petit comitê, né? Porque não dá para todo mundo fazer tudo, gente. A gente tem algumas pessoas
que estão trabalhando voluntariamente. Então, eu vi que algumas pessoas se colocaram aqui à disposição. Coloca lá no grupo que a gente entra em contato, que a gente precisa de mão de obra, gente. A gente precisa de gente, a gente precisa de tudo. Então, fica a dica. Matheus, tem alguma pergunta aqui que eu não li, que eu estava sem óculos. Você chegou a ler? Tá, cheguei, mas eu quero falar isso também. Tem um grupo de trabalho que o Sami, a Daniele Précoma e a Fabiana Quezada estão encabeçando aí dentro do direito sistêmico e que está andando bem. São pessoas bem capacitadas, pensando em projetos de lei e tal, que eu acho que tem muito a acrescentar também, tá? Tem uma pergunta aqui. Peraí, antes eu vou responder uma outra pergunta aqui, ó. O Sami tem algum tipo de protagonismo para levar ao judiciário, visto essa lei que você mencionou? Modos de averiguar que a constelação não esteja descumprindo nenhuma lei sistêmica mesmo, ou que não desrespeite ninguém, gravando as constelações em vídeo, talvez, ou ao ser realizado no jurídico? Olha, eu não me sinto ainda, não me sinto, nem sei se me sentirei um dia, em condições de julgar ou de avaliar o que o Sami tem feito, sabe? Ele é um juiz, tem outros advogados, e todo o sistema judiciário ele tem uma estrutura que não é aventura, sabe? Ela tem um jeito de acontecer e que, assim, a gente percebe nos efeitos. Como é que a gente sabe que uma constelação está caminhando e está indo para a direção? Através da nossa sensação. Isso tem força? Isso cresce? Isso se desenvolve? E mesmo se a gente não souber, isso tem resultado? E uma vez que tem resultado, é bom. Não precisa ser perfeito, não precisa seguir, porque as ordens do amor são leis universais, mas quem aqui anda totalmente dentro da ordem? Não estou dizendo que o Sami anda fora da ordem, mas quem aqui anda totalmente dentro da ordem? E a desordem, o desequilíbrio, ele está a serviço do movimento. Existe para movimentar. Então, sim, faz parte. E acho que vale, sim, a pergunta, claro, espero que eu tenha respondido, e vale também o exame de cada pessoa frente ao próprio trabalho, né? Como é que a gente está fazendo? Existe, está funcionando, está indo? E crescer com isso. Lógico, ele é a pessoa que pode falar, né? De acordo com essa protagonismo que você cita, ele é quem pode falar disso. Eu ainda não tenho condição. Outra aqui, ó. Ó, só um Sim, pode parênteses, falando que eu vou ver outra Matheus. pergunta. Vai lendo aí enquanto eu falo. O Sami vai estar aqui num desses encontros e quem tiver interesse na área do direito pode perguntar tudo isso direto a ele. E essa questão dessas brigas gerais contra os PICs é uma briga eterna, né? É uma briga eterna. Tem ciência, tem coisas que hoje a ciência não reconhece, como, por exemplo, a psicanálise, que é uma realidade há milhares de anos. Então, o nosso papel é fazer o nosso trabalho. Então, o Matheus falou do grupo que a Dani e a Fabi fizeram. A Dani está aqui presente conosco e a Dani está agregando o grupo do Instituto de Trabalho. Então, a gente está unindo forças nesses dois grupos de trabalho. Então, nesta área do direito e em todas as outras áreas, nós vamos estar juntos, porque a gente cria força. Então, a Dani Précoma, junto com a Fabi Quezada, também vão fazer parte desse movimento. Então, e aí tem um comentário aqui que eu acho importante, Inácio, olha só. Mas a questão não está com foco somente à constelação. Esse grupo de cientistas dedica sua vida a banir as PICs de forma geral, a trazer a ciência baseada em evidências como única régua, não reconhecendo o trabalho e movimento de Madel Terezinha, que eu não sei quem é, com o conceito de racionalidade médicas que fundamenta a PNPIC. É importante sabermos quem são e como estão trazendo para vermos para quem e para o que precisamos olhar e fazer incluir. Precisamos olhar para a fonte maior anterior a Bert Hellinger, agradecendo tudo que trouxe, mas reconhecendo a nossa voz do Lu. Com certeza, com certeza. Mas tem uma coisa, viu, Nathalie? Nós não estamos parados. Nós estamos ligados, nós estamos olhando para isso, nós estamos
eu não vou falar muito abertamente do que está acontecendo, porque não é o ambiente aqui para se falar. Mas a gente tem uma conexão com o Ministério da Saúde, com a área que cuida das PICs dentro da área do Ministério da Saúde, e isso está sendo olhado e está sendo montado uma estratégia para que isso continue, para que o benefício, porque, olha, uma coisa que eu falo a respeito da constelação, muitos dos nossos clientes não vêm através de evidência científica, eles vêm através de um método alternativo, porque alguns deles, se quisessem evidência científica, continuavam na psiquiatria, em algumas linhas de psicologia e alguns remédios da medicina. E tudo bem, eu acho que a existência dessas PICs não invalida a grandeza da ciência. Eu trabalho com isso e pratico isso todo dia, com cirurgia cardíaca, com circulação extracorpórea e assistências circulatórias. Mas existe outro lado que também agrega, e por isso que ela é integrativa e complementar. Ela não é substitutiva, né? Então, assim, a gente está olhando para tudo isso e perceber que o benefício que isso pode integrar, claro que em primeiro nível isso causa ali um alvoroço, porque é algo novo. No caso da medicina tradicional chinesa, que eu também trabalho com isso, não é tão novo, mas é novo aqui no Ocidente. Então, assim, precisa de estudos, com certeza, precisam de evidências, com certeza, mas não necessariamente dentro de um método preposto. Mas a gente pode descobrir novos métodos. E existem coisas mais, sim. Tem a nossa vovó Zulu, tem os nossos pais brancos, e tem todos os nossos ancestrais. E é uma coisa também que eu digo, que não há como a gente dissociar a existência da sua história. Toda a existência já começa com uma história. Não tem como. Então, a história faz parte de quem nós somos. Tá bom? Eu não sei se eu respondi, mas tem uma estratégia, tem um pensamento, nós estamos ligados nisso. Estamos em contato com isso também. Ó, a Silvia colocou Mas sobre a questão de isso. pesquisa científica e validação, a gente está caminhando com isso, eu coloquei aqui um link do grupo de pesquisa. A Daniele agradecendo aí a esse serviço de unificação e organização, que estamos juntos e alinhados. A Rose, que falou que perguntou se ficou algo marcado no final da audiência. O Matheus acho que pode responder isso, mas o que eu posso falar para vocês? Não tem nada agendado, mas o senador está 100% à disposição daquilo que puder ajudar. Mas eu acredito, é uma opinião minha, a gente conversou bastante ontem, que o nosso passo não é debater essa questão com os, como colocou aqui, pseudo-pesquisadores. O nosso passo é fazer a nossa lição de casa, organizar a nossa casa, a gente fazer tudo certinho. E o que eu acho principal de tudo isso, tem um projeto de lei andando em Brasília, e isso está mais avançado, e é nesse caminho que a gente deve andar, para a gente poder não ser pego de surpresa, de repente, com um projeto maluco que vai falar que um constelador se forma com um curso de 20 horas, por exemplo. Então, ações estão sendo tomadas e vocês serão comunicados de todas as ações. Então, o próximo passo é a gente caminhar com esse grupo de trabalho, que vai ter uma reunião amanhã às 15h30, para discutir as propostas do projeto de lei. Matheus, ia falar alguma coisa? Sim. Então, assim, o senador, ele está aberto, não ficou algo marcado, mas ele tem algumas audiências públicas em alguns níveis, tem uma aí que ele vai falar a respeito de espiritualidade, ciência e espiritualidade, por exemplo. São coisas interessantes de se saber, de ter, de conhecer. E nós continuamos com algumas reuniões que a gente vai fazer em relação a eles, né? A gente viu que não tinha ainda um querer de conhecer o nosso trabalho, conhecer mesmo a constelação. Eles já estavam com uma ideia bem preconcebida, apesar de não apresentarem provas além teve uma denúncia aqui, teve uma denúncia ali. Isso é verdade. Podem existir denúncias, sim, né? Como todas as profissões, existem muitos perigos
e a necessidade de muitos cuidados, tá? Mas eles não apresentaram isso. Só falar, não tem como a gente saber para a gente esclarecer ou resolver, não tem como. E como eu disse, uma vez que uma pessoa faz uma denúncia, não quer dizer que ela tenha razão também. É todo um processo para chegar a um veredito. Então, assim, é muito 10 minutos, é muito fácil da gente jogar um monte de informação para as pessoas e ficar daquele jeito e não ter esclarecimento. Então, assim, uma vez que eles tiverem o interesse de realmente conhecer, de procurar pessoas referências, a gente está aberto, a gente está disponível. Não ficou marcado nada do lado deles, o Inácio tem feito contato com alguns deles, para que a gente esclareça. Pode ser que existam outras coisas por trás, mas a gente não quer falar disso hoje aqui, tá? Não tem sentido de trazer isso aqui. Até porque a gente trabalha com fatos e não com ideias, né? Então, assim, tem que ter prova para ter fatos, tem que mostrar, e aí tem isso aí. E que mais? Então é isso, o senador está aberto, teremos outras, mas agora a ideia, gente, é low profile. É a gente se recolher, porque depois de um grande movimento, depois de uma constelação muito grande, qual que é a nossa postura? Se recolher. É um recolhimento centrado, porque a vida continua, o nosso desenvolvimento continua, a nossa responsabilidade aumenta, mas é se recolher e espera. Do mesmo jeito que não foi um acaso que aconteceu, vamos deixar a realidade também se desvelar, porque tem pessoas aqui, por exemplo, a Daniele Precoma mesmo, que estão fazendo algum trabalho, tem alguns grupos de trabalho se formando, né? Tem a necessidade aí de se fazer um congresso, de fortalecer um instituto, da gente tem algumas ideias aí. Então se aproximem, procurem a gente, né? Procure o Inácio, procure o Sami, a Daniela, o Renato, e vamos junto, vamos dar as mãos. Essa para mim é o grande grande mudança. Vamos dar as mãos. E é uma coisa que a Sophie falou na Alemanha em 2018, se não me engano. Ela disse assim: na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. E ela falou: e eu vejo que ordem é progresso. Então, vamos trabalhar em busca desse olhar também de reconhecer as ordens e somar com as ordens. Porque uma das coisas que ficou claro ali para mim também, depois dessa audiência, é que uma frase que a gente usa é que aquilo que eu rejeito se apodera de mim. Aquilo que eu respeito me deixa livre. Então, toda a exclusão, toda a rejeição ali dá força. E eu me sinto mais forte. E eu sinto que algumas pessoas aqui também se sentem mais fortes. Tá? Tem uma pergunta aqui, ó. Seria importante esclarecermos alguns pontos também. Palavras como telepatia foram associadas à nossa prática. Isso é importante de responder. As pessoas que trabalham com o senador, eles fizeram aquele convite e passou despercebido. Eu mesmo não tinha visto, eu não vi esse convite, eu não recebi dessa forma, falando a respeito de telepatia, campo quântico, é uma coisa que eu não uso na minha prática, são explicações que eu não uso, eu não sei de onde eles tiraram, tá? Mas aconteceu. E foram o que eles usaram como instrumento, mas quem conhece a constelação tem uma postura diante disso e percebe. E tudo bem, eles têm uma explicação. E uma das coisas que eu percebi é o seguinte: as pessoas que apoiam a constelação continuaram apoiando com mais força a constelação. E talvez as pessoas que os apoiam também continuam apoiando eles com mais força. Então, estamos igual, continuamos com as mesmas opiniões e vamos continuar o nosso trabalho sério, nossa postura, né? Vamos trazer essa ordem interior para cada um. Ô, gente, eu vou encerrar as perguntas aqui, que senão vai ficar muito tarde. E eu vou pegar uma lição de casa, gente. Onde que eles ganharam bastante apoio, bastante notoriedade, vamos dizer assim? Na internet. Então, a gente tem que se movimentar, fortalecer um instituto, trazer pessoas, fortalecer essa história de internet da maneira positiva. E uma coisa que perguntaram aqui, eles estão a serviço de quem?
Eu não sei a quem eles estão a serviço, eu sei de quem eu estou a serviço. Eu estou a serviço da vida e a serviço de vocês. Nós estamos a serviço do Criador, que foi Bert Hellinger, e das constelações familiares. Então, vamos fazer a nossa parte, gente. Vamos fortalecer. Eu acho que vale a pena, isso aí é uma ideia. A gente tem um canal, como se fosse um canal de YouTube, com notícias positivas das constelações, informações positivas, dentro do nosso site, fortalecer as informações, as coisas boas. A gente tem que mostrar para o mundo e para a população que isso é uma prática boa. E não foi isso que aconteceu comigo, mas com certeza é o que eu mais ouço, que quando muita gente chega na constelação pela dor e fica pelo amor. E eu vejo também que muita gente na vida que passa por várias situações procura de tudo, gente. Procura de tudo. É médico, é psiquiatra, é psicanalista, é pai de santo, é padre, é tudo quando você está no desespero. E a gente tem algo que é maravilhoso nas mãos, algo que mudou as nossas vidas, porque se mudou a vida de vocês, pode mudar a vida do próximo. Então, vamos fortalecer as escolas, vamos unir as escolas, unir vocês, consteladores, que aqui a gente não tem uma bandeira, a bandeira nossa, e acho que o Matheus foi bem feliz em lembrar dessa história do Ordem é Progresso. Então, a nossa bandeira é defender a constelação familiar no nosso país, no Brasil, que é aqui que a gente mora, é aqui que a gente vive, aqui que a gente criou nossa família e nossos filhos. E como eu falei lá no congresso, algo que fala de amor e fala de família, como pode ser ruim, gente? Então, eu já fui muito massacrado por várias coisas, mas eu vou dizer uma coisa que eu falava sempre nos bastidores. Perdoai, eles não sabem o que fazem, deixa eles tocar a vida deles e nós tocamos a nossa. Vamos nos fortalecer, unir as pessoas, as escolas e fazer algo maravilhoso pelo nosso país. Matheus, considerações finais nesse encontro maravilhoso. Muito, muito obrigado por estar aqui presente e todas as pessoas que estiveram aqui hoje. Foi fantástico. Eu que agradeço, Inácio, pelo convite, pela feliz oportunidade, né, da gente se reunir lá no Congresso, assim, depois de 2 anos aí, pelo menos, sem nos vermos, né, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, e um tempo sem eu estar na Hellinger. E vejo que é isso, né, a nossa oportunidade de seguirmos juntos, de crescermos, de nos desenvolvermos e encontrar uma ética, né? E também trazer isso dentro de cada um, a ética, que eu acho que é fundamental, né? O cuidado com o ser humano, o cuidado com os sistemas, o cuidado com o nosso país, que foi uma das coisas que eu falei na Alemanha, quando teve uma constelação a respeito da Alemanha e Brasil. Eu falei, olha, dentro de 7 bilhões de pessoas no mundo, entre 200 milhões de brasileiros, nós aqui temos a oportunidade de conhecer o Bert, conhecer a Sofia, desenvolver esse trabalho e levar para o nosso país, para o nosso povo, é um grande presente. É um grande presente. Então, graças a Deus que são vocês, graças a Deus que sou eu, graças a Deus que é o Inácio, seguimos juntos, vamos crescendo. Tudo de bom. Até a próxima, gente. Fiquem atentos aí nas redes sociais. Tchau.